Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Quero dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez com vocês para compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Como o pastor Igor bem orou, que o Senhor conduza os nossos pensamentos e abra os nossos corações para entendermos a palavra dele. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos continuar as nossas exposições no capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 1 do capítulo 8. Repetindo, Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler do verso 19 até o verso 8 do capítulo 1. Enquanto vocês abrem, eu gostaria de falar algo com vocês que não está estritamente ligado ao sermão em si, mas algo que Deus falou comigo durante essa semana, justamente durante o tempo que eu preparava o sermão. Certa feita eu escutei de um pastor muito conhecido e muito sério que a palavra ou a mensagem da Bíblia, ela é sempre maior do que o pregador. Eu guardei essa palavra no meu coração e, de fato, ao estudar esse texto que nós vamos lidar hoje, eu pude perceber que a palavra, ela é sempre maior do que o pregador. Digo isso pelo seguinte motivo. O texto que nós vamos trabalhar nessa noite, eu quero ser muito simples e sincero com os irmãos. Ele não é um texto fácil. Eu, diversas vezes durante a semana, eu me encontrei debruçado sobre esse texto. Eu li esse texto inúmeras vezes, nem sei quantas vezes ao certo, mas foram várias mesmo. Eu liguei para algumas pessoas pedindo oração para que elas me ajudassem, lutando comigo em oração para que eu pudesse entender esse texto, porque, de fato, é um texto difícil. Mas, com a graça do Senhor, eu consegui completar o sermão. E o meu desejo agora é que, sinceramente, o Senhor fale com você, assim como Ele falou comigo no decorrer dessa semana. Para isso, eu gostaria de aqui ser o mais didático possível, para que você possa, juntamente comigo, entender esse texto, que, como eu falei, não é de fácil compreensão. Então, nós vamos ler o texto agora, e após o texto nós vamos fazer mais uma breve oração, pedindo que o Senhor nos conduza na exposição desse texto. Vamos ler? Todos encontraram? Verso 19 diz assim a palavra do Senhor: A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram na cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você também amaldiçoou o seu próximo. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador vai virar o seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda
procuro e não encontrei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Quem é como sábio? E quem sabe as interpretações das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto e muda a dureza do seu semblante. Vamos orar? Pai Santo, por favor, Deus, que a palavra do Senhor seja encontrada fiel em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa abrir a mente e o nosso coração, os nossos ouvidos, de modo que sejamos, ó Deus, feridos pela Tua Santa Palavra. Me ajuda, ó Deus, na exposição dessa palavra. Por favor, traga à minha memória aquilo que eu estudei e preparei durante a semana, para que eu possa pregar a palavra do Senhor com temor e tremor e fidelidade, que eu possa ser encontrado fiel perante o Senhor, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, para entender esse texto, que você pôde perceber comigo que não é fácil, eu queria primeiro mostrar para vocês que esse texto ele não está isolado, ou seja, esse texto ele está dentro de um contexto. Que contexto é esse? Lembre comigo que o pregador, talvez você entenda como Salomão, por exemplo, ele vem buscando desde o início do livro de Eclesiastes, em suas pesquisas, na sua busca, nas suas investigações, ele está buscando sentido para a vida. No entanto, você pode perceber que durante todas as exposições que temos feito aqui, sábado após sábado, o pregador, o que ele somente encontrou foi o quê? Vaidade. Ou seja, até agora ele não encontrou nada com que pudesse preencher o sentido da vida. Dentre dessas vaidades, ele agora se encontra numa parte do texto em que ele se depara com questões que são difíceis de entender. São questionamentos da vida, questionamentos esses que muitas vezes eu, você, nós, outras pessoas, elas se encontram fazendo. Por exemplo, o que acontecerá daqui a pouco? O que acontecerá no futuro? O que acontece com o ser humano depois que ele morre? Por que existem dias bons e existem dias ruins? Por que Deus permite que pessoas jovens, como nós vimos na nossa última exposição aqui do nosso irmão Felipe, morram, enquanto pessoas que são perversas, que são ímpias, que são ruins, tenham vida boa e vida longa? Ora, essas são perguntas que nós nos deparamos e nós não temos a resposta. Assim como o pregador também não tinha. E o pregador, nesse bloco aqui, que vamos fechar hoje, ele se encontra nesses pensamentos, nessas indagações, nessas perguntas das quais ele não consegue encontrar resposta. E bate aquele sentimento de vazio. Talvez eu, talvez você, passamos por isso também. Nos deparamos com perguntas, com questões que acontecem no mundo, do quais nós não entendemos a resposta e bate aquele vazio. E se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que esse mundo, ele traz muito disso. Questões, perguntas, que nós não sabemos responder e ficamos com um sentimento de vazio e muitas vezes entramos em parafuso. Esse é o contexto em que o pregador se encontra. Todo esse bloco, que pega um pouco do capítulo 6 e vai até o final do capítulo 7, e iniciando no capítulo 8, como nós vimos. No entanto, perceba que,
Mesmo em um mundo onde nós não temos todas as respostas e que as situações muitas vezes se encontram desesperadoras, nós vamos ver nessa noite que para viver nesse mundo difícil é necessário ter sabedoria. E essa é a minha proposta para você nessa noite. Essa é a minha proposta, de que é necessário sabedoria para viver em um mundo difícil, em um mundo em que nós não temos todas as respostas. Para isso, para mostrar que precisamos de sabedoria, eu gostaria de apresentar para vocês apenas duas verdades que esse texto nos mostra, para provar que precisamos de sabedoria para viver em um mundo difícil. A primeira verdade é que a culpa de não termos todas as respostas, ela não é de outra pessoa, mas a culpa ela é do ser humano. Ou seja, a culpa é minha e a culpa é sua. Vamos ver onde está isso no texto? Olhe comigo, primeiramente, o verso de número 20. Olha o que o texto diz. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não, o quê? Não peque. Note que o pregador, para iniciar sua argumentação, ele vai dizer que boa parte, ou grande parte, das perguntas sem respostas, dos problemas que o homem enfrenta, é culpa dele. E por que é culpa dele? Porque todos são o quê? São pecadores. Aí talvez você me pergunte, mas eu, pecador? Como? E o verso 20, ele vai dizer, perceba que o pecado, ele se dá aqui de duas formas. Ele se dá quando nós deixamos de fazer algo que é bom, não é isso que o texto está dizendo? Olhe comigo aí. Não há nenhum justo sobre a terra que o quê? Que faça o bem. Ou seja, nós pecamos quando deixamos de fazer algo que é bom, algo que é reto perante o Senhor. Mas também nós pecamos quando nós praticamos algo que não é bom, e é o que o restante do versículo vai dizer, e que não peque. Ou seja, pecamos quando somos omissos, deixando de fazer algo que deveríamos fazer, e também pecamos quando fazemos algo que não deveríamos fazer. Ou seja, de um extremo somos pecadores, do outro extremo também nos encontramos em pecado perante o Senhor. O verso 21 e 22 vão nos mostrar que, por exemplo, a pecaminosidade humana, ela está no falar. Olhe comigo o texto, o verso 21. Ele vai dizer, não dê atenção ao quê? A todas as palavras que se dizem. Para o quê? Para que você não venha a ouvir o seu servo fazendo o quê? Amaldiçoando você. Ora, quem nunca viu alguém falando mal de outra pessoa? Não é verdade? Aí talvez você diga, é verdade. De fato, eu já vi muitas pessoas falando mal de outras pessoas, muitas praguejando contra irmãos, muitas amaldiçoando outras pessoas, desejando mal. E talvez você diga, mas isso aí são as outras pessoas. Mas olha o que diz o verso 22. E você sabe que muitas vezes, olha só, não foram poucas, foram muitas, você mesmo já amaldiçoou os outros. Seja sincero com você mesmo. Quantas e quantas vezes você já não pecou falando mal de alguém? Não é só os outros. Eu já fiz isso, você já fez isso, nós fazemos isso constantemente. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Tiago vai dizer que o quê? Que a língua, ela é fogo. Que a língua é um órgão do ser humano em que ele tem mais dificuldade de controlar. De modo que Tiago vai dizer que aquele que consegue controlar a língua, ele é perfeito varão. No entanto, não existe ninguém perfeito. Sabe por quê? Porque ninguém consegue controlar a língua. A língua, como Tiago vai continuar dizendo nesse capítulo, todos fazem o quê? Podem pôr através dela
a uma floresta em chamas, dizendo que o quê? Que quando nós falamos mal de outra pessoa, quando nós praguejamos, quando nós amaldiçoamos, ou somos, de certa forma, amaldiçoados, ou vemos alguém amaldiçoando a outros, ele está fazendo o quê? Trazendo inúmeros transtornos. E é isso que nós fazemos. Amaldiçoamos os outros e vemos os outros sendo amaldiçoados. Note que o pregador está aqui argumentando justamente isso, que todos são pecadores. E um dos exemplos dessa pecaminosidade do ser humano é que o quê? Que ele peca simplesmente no ato de falar. O texto continua. E olhe comigo os versos 23, 24 e 25. Diz assim: tudo isto examinei por meio da sabedoria. Tudo isto o quê? O pregador, quando ele diz examinei tudo isto através da sabedoria, ele não está somente dizendo que através da sabedoria ele percebe que a culpa é do ser humano, que a culpa de não saber por que algumas coisas acontecem é do ser humano, mas ele está falando justamente e também daquelas perguntas que nós falamos do início. Perguntas, indagações das quais nós não temos as respostas. Por que existe o mal no mundo? Por que existe um vírus trazendo desespero para a população? E tantas outras questões que ocorrem que nós não temos a resposta. Ele está dizendo que o quê? Que tudo isto, todo o contexto desse texto que nós estamos falando, ele examinou por meio da sabedoria. E após isso ele chega a uma conclusão. Ele diz: eu vou ser sábio. Eu vou me tornar sábio para entender essas coisas. Mas olhe o que o restante do texto do verso 23 vai dizer. Mas a sabedoria estava o quê? Longe de mim. Ou seja, ele não consegue ser sábio o suficiente para trazer resposta para todas as perguntas. No verso 24, ele vai dizer: o que está longe de mim e é muito profundo, quem pode encontrar? O que ele está dizendo aqui? Ora, eu não consigo responder todas as perguntas. Por quê? Porque elas são complexas demais para mim. E de fato, querido, existem questões na vida que nós nunca vamos ter as respostas. Mais uma vez repetindo, por que o justo sofre? Lembra do caso de Jó? Lembra do livro inteiro de Jó? Homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. No entanto, Deus achou por bem permitir que ele passasse por todo o sofrimento. E Deus passa boa parte do livro, Jó passa boa parte do livro questionando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. E Deus simplesmente não responde. Quando Deus vai responder a Jó, ele faz umas perguntinhas simples. Ele diz: onde você estava quando eu estava fundando a terra? E a resposta é: em lugar nenhum. Jó nem existia. Nós não existíamos. E termina o livro de Jó, e Jó não tem resposta porque ele sofreu. E talvez você esteja passando por situações parecidas: sofrimento, dor, morte prematura, perda de parentes, e você está se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? E talvez, querido, você também não encontre a resposta. É o que o pregador está dizendo. Aquilo que é profundo, aquilo que está longe, eu não tenho a resposta. Por quê? Porque a sabedoria está longe de nós. E o verso 25 ele vai dizer: procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que o quê? Que a maldade é estupidez e a tolice não passa de loucura. A única conclusão que o pregador consegue chegar pelo seu grande empenho, pela sua grande investigação, é o quê? É que o ser humano, ele é o quê? Ele é estúpido, ele é mau e ele é tolo. É a única conclusão que ele consegue chegar. E agora nós vamos para o verso 26, que é um verso muito interessante, onde o pregador, ele vai mostrar o quê? Como que o pecado, ele cerca o ser humano. Olhe comigo, o verso 26. Ele vai dizer: achei coisa mais amarga do que a morte.
Ora, gente, pense comigo um pouco. Não existe nada mais amargo do que a morte. Por quê? Porque a morte, teoricamente falando, ela é o fim de tudo. No entanto, o pregador aqui está usando uma hipérbole, uma figura de linguagem que traz exagero. E ele vai dizer, achei uma coisa pior do que a morte. E o que é que ele achou que é pior do que a morte? Uma mulher. E ele vai dizer que tipo de mulher é essa? Ele diz, a mulher cujo coração é o quê? É uma rede e armadilha, e cujas suas mãos são correntes. O que é que ele está dizendo aqui? Que essa mulher que ele encontrou, ela é traiçoeira, de que essa mulher, ela é como um caçador, que espalha armadilhas por meio de uma floresta, esperando uma presa ficar presa nessa sua armadilha. E quando essa presa cai na armadilha dessa caçadora, ela faz um quê? Ela acorrenta e ela prende. De modo que o quê? Que quem agrada a Deus vai fugir dessa mulher. Mas o pecador, que pecador? Nós. Lembra do verso 20? Não há ninguém que peque. O que é que ele vai fazer? Ele vai cair na armadilha e ele vai se tornar o seu prisioneiro. Ele está usando uma figura para exemplificar aquilo que o pecado faz conosco. O pecado, ele é como um caçador. Ele sai espalhando armadilhas, de modo que você cai nessa armadilha, e a única coisa que você consegue fazer quando está dentro dessa armadilha é ser tornado um prisioneiro. É isso que o pecado faz conosco. É isso que o pecado faz. O verso 27, ele vai dizer que, olha só, eis que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra. O que é que ele está falando? Através das suas investigações. Ele está usando aqui como se fosse uma linguagem matemática. Sabe quando você sai somando algo? 2 mais 2 mais 2 dá igual a 6? É mais ou menos o que ele está dizendo. Através das minhas investigações, eu estou chegando a essa conclusão aqui, ó. E ele diz, né? Eis o que descobri, conferindo uma coisa com outra. Para o quê? Para a respeito das minhas investigações, concluir o meu juízo, ou seja, formar o seu pensamento. E o verso 28 vai dizer que o quê? Juízo que ainda procuro, mas não encontrei. Ou seja, o que é que o pregador, o que é que esses versículos estão dizendo? O que é que o pregador está dizendo? Esses versículos estão nos dizendo, o pregador está nos dizendo que a soma das suas investigações, ele vai descobrir que o quê? Que tanto a mulher como o homem, eles são o quê? Eles não passam de pecadores e sem juízo. Olhe comigo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. E aí ele vai dar o exemplo. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei sequer uma. O que é que ele está dizendo? Que todos, tanto homens como mulheres, não passam de pecadores e tolos vivendo em suas vaidades. Irmãs, mulheres, deixa eu fazer um parêntese aqui, por favor. O pregador aqui, ele não está sendo machista ou misógino, uma palavra que está muito em voga aí, não é isso? Ele está usando aqui mais uma vez uma figura de linguagem para trazer exemplo na sua argumentação. Ele está dizendo que através das suas investigações, tanto homens como mulheres, todos, eles são o quê? Pecadores e tolos vivendo em suas vaidades. E a prova disso é o verso 29. Olhe comigo. O que descobri é tão somente isto. Ou seja, ele está afirmando aquilo que ele descobriu através das suas investigações. E o que foi que ele descobriu? Que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Percebe? Ele diz a palavra ser humano. Ser humano está representando o quê? Toda a humanidade. Ou seja, mais uma vez, tanto homens como mulheres são pecadores diante de Deus.
E note que esse versículo 29, ele é o foco da minha primeira verdade que eu disse para vocês aqui. Que o quê? Que a culpa de o ser humano não ter as respostas é culpa dele mesmo. A culpa é do ser humano. Por quê? Porque Deus, na sua infinita graça e sabedoria, criou o homem reto e o pôs em um jardim. Ele está fazendo aqui referência à Escritura em Gênesis, em que Deus cria o homem e põe o homem ali reto no jardim, e logo tira a costela do homem e também faz a mulher, e ambos ali se complementam, e ambos ali são retos perante Deus. Mas o homem, por si só, por dar ouvidos ao diabo, por dar ouvidos à serpente, decidiu por ele mesmo pecar contra Deus. Os teólogos chamam isso de a queda. E foi isso que aconteceu. O homem e a sua mulher, o ser humano, a raça humana como toda, eu, você, nós, caímos perante esse Deus, e o que nós somente encontramos foi o quê? Problemas e mais problemas. Queridos, a primeira verdade que esse texto nos mostra é de que a culpa é nossa. A culpa pelo que acontece no mundo de ruim é nossa. Nós escolhemos pecar, nós escolhemos desobedecer a Deus, quando tínhamos de tudo, poderíamos provar de todas as árvores de jardim, mas escolhemos o quê? Pecar. E o ser humano continua fazendo isso nos dias de hoje. Eu e você continuamos fazendo isso nos dias de hoje. Podemos escolher aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai trazer algum tipo de louvor para Deus, mas nós preferimos amaldiçoar nossos próximos, nós preferimos escutar aquilo que não traz edificação, quer seja alguém amaldiçoando o outro, quer seja alguém nos amaldiçoando, quer seja algo que não traz nenhum tipo de edificação para a nossa vida. Nós preferimos ir atrás de mulheres, nós preferimos ir atrás de pornografia, nós preferimos o pecado ao invés daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós continuamos escolhendo a pecar. Sabe por quê? Porque não existe nem um justo perante essa face. Você não é justo, eu não sou justo, nós não somos justos. Homens, mulheres, todos estão debaixo do pecado perante o Senhor. Não há um justo, nenhum sequer. É o que o texto está nos dizendo. Mas eu queria trazer algo de bom para você, mesmo em meio a toda essa argumentação que o pregador nos traz. O relato de Gênesis não acaba com a maldição do ser humano. Não. Deus, sendo quem é, um Deus também, apesar de ser justo, Ele também é um Deus que é justificador. Deus lá no jardim não deu só a maldição para o ser humano, mas também Deus trouxe providência para o ser humano. Os estudiosos chamam isso de proto-evangelho, ou de primeiro evangelho, ou da primícia do evangelho. O que é isso, Austin? Deus fez uma promessa para o ser humano no jardim. E Ele disse para o ser humano que surgiria um descendente. E que desse descendente, esse descendente iria esmagar a cabeça da serpente. Esse descendente iria vencer o pecado. Esse descendente iria vencer a morte. E só existe um. E só existiu um que fez isso. E esse não foi outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Existe solução para você. Existe solução para o pecado. E esse é Jesus Cristo. Mesmo tendo desobedecido a Deus e caído, o próprio Deus fez uma promessa de que o poder da morte, o poder do pecado, teria um fim. Isso ocorreu aonde? Na cruz. Quando Cristo derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua, para que não possamos ser mais vistos perante Deus como injustos, mas justos, não nos nossos próprios méritos, não nos nossos próprios desejos, pelo contrário,
somos agora justificados, porque o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, morreu para que nós possamos ser limpos da sujeira do pecado. E a obra de Cristo não acabou na cruz. Quando ele morreu na cruz e derramou seu sangue, em seguida ele foi sepultado, mas ele não ficou morto, pelo contrário, cumprindo as Escrituras, cumprindo aquilo que Deus tinha prometido lá em Gênesis, ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e isso Paulo vai dizer que ele ressuscitou, conforme diz Romanos capítulo 3, para a nossa justificação. Somos justificados em Cristo, tornados justos. Podemos não ter todas as respostas, mas podemos ter aquele que é antes de todas as coisas, o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu quero partir para uma segunda e última verdade. É que, mesmo não sabendo todas as respostas, para vivermos em um mundo difícil, nós necessitamos de sabedoria. Olhe comigo o verso de número 19. Foi o primeiro verso que nós lemos. O texto vai nos dizer: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Queridos, o que é que ele está dizendo aqui? No tempo do pregador, nos tempos de Salomão, nos tempos do Antigo Testamento, na cidade existiam os reis, e esses reis, eles tinham um conselho. Esse conselho era formado por pessoas que eram inteligentes, pessoas que provavelmente tinham sabedoria, e que todo o conselho, ou toda atitude que o rei fosse tomar, ele não tomava nenhuma atitude sem antes passar por esse conselho. Na maioria dos casos, esse conselho, esses conselheiros, eles eram justamente em número de 10, certo? Ou seja, existia 10 conselheiros que faziam parte de um conselho que servia para aconselhar o rei a tomar as suas melhores decisões. No entanto, de acordo com os estudiosos, o rei não procurava o conselho para toda decisão que ele fosse tomar. Por exemplo, hoje eu vou vestir uma camisa azul. Não, o rei não procurava o conselho para tomar decisões simples como essa. Mas o rei procurava o conselho para tomar decisões justamente quando fosse para uma guerra, por exemplo. Eram decisões que eram importantes. Então o rei reunia o conselho e ali ele pedia conselho a esses conselheiros, os tais faziam uma reunião e tomavam um parecer para que o rei pudesse tomar uma decisão. Só que eu quero que você note aqui que o que o texto está dizendo é que um rei ou uma pessoa que é sábia, ela não vai diretamente pedir conselho a um número ou uma elite de pessoas. Não, por quê? Porque a sabedoria faz o quê? Fortalece, ou seja, traz força para quem? Para quem é sábio. Acredito que tenha ficado claro, né? A explicação. A sabedoria fortalece aquele que é sábio. Ou seja, o homem, o rei, ele não se tornava sábio por pedir conselhos, mas ele se tornava sábio, ou ele era sábio quando ele tinha a verdadeira sabedoria. E era muito importante ele ter essa sabedoria, por quê? Porque independente da sua, ou melhor dizendo, dependendo da sua decisão, o que ele fizesse poderia trazer benefícios para o seu povo, ou poderia trazer miséria para o seu povo. Então era necessário muita sabedoria para tomar as decisões. Agora, olhe comigo o verso 1 do capítulo 8. É o nosso último verso do texto que lemos. Note comigo. Diz assim: quem é como sábio?
Lembra que no verso 19, ele inicia dizendo que a sabedoria fortalece o sábio? Mas agora que ele está perguntando, tá, a sabedoria fortalece o sábio, mas quem é como o sábio? Em outras palavras, quem é sábio? Uma vez que todos são pecadores. E ele faz outra pergunta no início do versículo. Ele diz, e quem sabe a interpretação dessas coisas? Ou seja, quem sabe a resposta para essas perguntas que não temos resposta, da quais falamos no início aqui da nossa exposição de hoje? E a resposta é, quem é como sábio? A resposta é, ninguém. Não existe ninguém sábio. Por quê? Porque todos são pecadores perante Deus. E todos são inclinados a tomar decisões que vão trazer miséria e prisão. Nós argumentamos muito sobre isso agora há pouco. E a segunda pergunta ele diz, e quem sabe a interpretação dessas coisas? E a resposta também é, ninguém. Ora, existem pessoas que passam a vida como pregador, investigando, buscando, procurando respostas inusitadas para as questões da vida, e eles encontram o quê? Silêncio perante Deus. Silêncio para essas respostas. Por quê? Porque não coube ou não cabe a nós conhecermos ela. Então as duas respostas são uma só. Ninguém é sábio e ninguém sabe a interpretação dessas coisas. Mas olhe a outra parte do versículo. O texto é lindo e ele diz, a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa. E a sabedoria, ela muda a dureza do seu semblante. Querido, esse verso que nós lemos, ele traz justamente a ideia de que somente a sabedoria, ela nos ajuda a viver em um mundo difícil. Por quê? Porque o pregador, como nós falamos agora há pouco, ele começa adorando a sabedoria, não é isso? Quem é como sábio? E a resposta é ninguém. E quem sabe interpretar essas coisas? E a resposta é ninguém. Mas ele vai dizer que somente a sabedoria, ela pode trazer luz ao rosto. E somente ela pode trazer conforto e mudar o semblante das pessoas. Semblante que antigamente era triste, agora é um semblante que pode ser tornado feliz. Somente através de quem? Da sabedoria. Querido, e eu quero falar para você, eu quero que você preste muita atenção nisso. Essa sabedoria, como nós vimos no versículo 19, ela não vem dos sábios. A sabedoria, ela não vem dos filósofos. A sabedoria não vem de Platão. A sabedoria não vem de Aristóteles. A sabedoria não vem de Sócrates. A sabedoria não vem dos filósofos do presente século. Essa sabedoria que pode mudar o coração, que pode trazer esperança, que pode trazer poder, força, fortalecimento para uma pessoa, ela também não vem dos psicólogos. E eu falo aqui com muito respeito à profissão. Essa sabedoria também não pode vir dos coaches do nosso presente momento. Sabe por quê? Porque essa sabedoria, ela só pode vir de uma pessoa, que é o próprio Deus. Essa sabedoria não vem de nenhuma outra parte. Essa sabedoria é o próprio Cristo. Onde é que está isso na Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia. Deixa aí marcado o texto de Eclesiastes, nós vamos voltar para ele. Mas abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 1. Veja o que o texto nos diz. Nós vamos ler primeiro do verso 18 ao verso 24. Olhe comigo o que o texto nos diz. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 24. Olha o que diz. Certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Lembra? A sabedoria, ela faz o quê? No versículo 19 lá da Eclesiastes, ela fortalece, ela dá poder ao sábio.
Essa sabedoria, ela é o quê? Ela é Cristo. Por quê? Porque ela é a palavra da cruz. Verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Lembra do versículo 19? Que vai dizer que a sabedoria fortalece o sábio mais do que o quê? 10 sábios que existam na cidade. E o texto de Coríntios está dizendo que o quê? Que Deus, através da verdadeira sabedoria, Ele vai destruir a sabedoria daqueles que se acham sábios. E Ele vai aniquilar a inteligência dos que se acham inteligentes. E Ele pergunta, de forma irônica, no versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está, olha só, o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Lembra que o pregador procurou, investigou, buscou e não encontrou a verdadeira sabedoria? Pelo contrário, ele disse que a sabedoria que ele buscava estava longe e ele não conseguia encontrar as respostas. E Paulo aqui está dizendo que o mundo não conhece a sabedoria de Deus, porque o mundo não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria, de modo que Deus é inalcançável. Mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aquilo que os homens, por seus esforços, não podem encontrar, Deus revela através da cruz de Cristo, trazendo salvação. E agora vá para 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao 8. Olha o que diz. No entanto, transmitimos o quê? Sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, não a sabedoria dos conselheiros, não a sabedoria dos coaches, não a sabedoria dos psicólogos, não a sabedoria dos filósofos, nem a dos poderosos desta época. Por quê? Porque essa sabedoria desta época, ela é o quê? Reduzida a nada. Pelo contrário, diz o verso 7, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta. Você lembra que o pregador busca e não consegue, estava longe, estava oculta? Paulo vai dizer que agora essa sabedoria ela foi revelada a nós, aqueles que creem na loucura e escutam a loucura da pregação. E que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Queridos, o texto é claro. A sabedoria que fortalece o sábio é Cristo. A sabedoria que pode mudar um coração, a sabedoria que pode trazer luz para um rosto que estava decaído, é Cristo. Por quê? Porque essa é a única sabedoria que traz salvação. E talvez você esteja se perguntando, Washington, como isso se aplica na minha vida? Querido, o texto que nós falamos, nós vemos um homem que parece que está desesperado. Ele está buscando sentido para a vida, ele está perdido e por inúmeras vezes ele não encontra as respostas que ele queria e nem muito menos sentido para a vida. Mas esse homem vai nos dizer que é necessário sabedoria. Sabedoria para nos fortalecer e sabedoria para mudar o nosso coração, conforme o verso 1 do capítulo 8. E essa sabedoria é Cristo. Então isso se aplica na sua vida, fazendo com que você não busque, ou que você não queira todas as respostas que você não consegue encontrar. Por quê? Porque talvez, e muitas dessas respostas você não vai encontrar. Por quê? Porque Deus assim quis no seu eterno plano. Ele não
vai dar todas as respostas para você. Ele não dá todas as respostas para Jó. Quando Jesus está orando no Getsêmani, e ele ora e pede ao Pai para que livre ele daquele cálice, livre ele de ir para a cruz, se fosse possível. Qual é a resposta de Deus? Você lembra? Silêncio. Então, se Deus não respondeu nem seu filho, por que ele acha que tem que responder todas as perguntas para você? Me diga aí. Se Deus não respondeu nem a Jesus, que é seu filho unigênito, por que você acha que Deus tem a obrigação de responder as suas perguntas? O fato e o ponto aqui é o seguinte: mesmo não sabendo de todas as respostas, e você não vai saber todas as respostas para viver em um mundo difícil, o que Deus está nos exortando aqui é que você tenha aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, e esse não é outro, que é a sabedoria de Deus revelada, plena, exposta para nós, dada para nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Existe uma canção, e eu quero encerrar recitando um trecho dela, que geralmente nós cantamos para as criancinhas na escola dominical. Ou talvez você cante para o seu filho, para colocar ele para dormir. Mas essa canção, ela traz uma verdade que é maravilhosa. Eu não lembro o nome da canção, mas diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Este mundo, ele é como um mar. E nós estamos dentro dele. Não sabemos se o barco vai para a esquerda, se o barco vai para a direita, e nem sabemos se o barco vai afundar. Mas eu sei de uma coisa, e eu espero que isso tenha ficado muito claro nessa pregação. Mesmo não sabendo para onde vai o meu barco, mesmo não sabendo para onde vai o barco da sua vida, Jesus está dentro do barco. E Ele segura na nossa mão. E da mão dEle, está escrito lá em João, capítulo 17, da mão dEle, ninguém pode nos arrebatar. E essa é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo. Somente nele. Não sabemos todas as respostas, e nem vamos saber. Não sabemos para onde vai o barco da nossa vida, e nem podemos saber. Mas Jesus está no barco, segurando na nossa mão. Segurando na nossa mão. Vamos orar. Senhor, muitas vezes queremos resposta para todas as situações nesse mundo perverso, e muitas vezes não vamos encontrá-las. Ajuda-nos a querermos aquilo que é essencial nesse mundo difícil. Ajuda-nos a não buscar sentido para a nossa vida em questões, em pecados que são passageiros e não passam de vaidade e que vão trazer apenas morte e aprisionamento para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidos pela sabedoria do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o nosso rosto, o nosso coração, que é pecador, mudado e transformado. Que o rosto que antigamente só havia choro porque estava aprisionado no pecado, possa encontrar a verdadeira sabedoria que é Cristo. Ó Deus, e como diz essa canção, de fato, a nossa vida é curta, é passageira, como um barquinho pequeno que está em um vasto oceano. Mas que dentro desse barquinho, ó Deus, esteja o Senhor Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, segurando em nossa mão. Porque nele, e somente nele, poderemos ser satisfeitos, mesmo não sabendo todas as respostas. Ajuda-nos a encontrarmos satisfação e alegria verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por meio dele que nós oramos. Amém. Amém.
Queridos, espero sinceramente que a palavra do Senhor tenha ficado clara para você nessa noite e que você possa buscar a verdadeira sabedoria, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encerrando. Um pequeno aviso. Amanhã, escola bíblica. Estamos em escola bíblica. Se você não está indo, sinto muito por você. Está perdendo. Tem sido manhãs, mesmo que virtuais e à distância ainda, manhãs maravilhosas. Crescimento, engrandecimento, sabedoria bíblica. Tem sido muito bom. Então, amanhã, às 9h30, pelo Google Meet, estaremos lá aprendendo mais a respeito dessa palavra que nos revela o Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe e até mais.